nós estamos de volta com Bastidores do Poder, agora recebendo o prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco. Prefeito, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose. É uma honra, é uma grande alegria falar com vocês aí da Band. Eu ouço a Band desde o tempo do Hélio Ribeiro, do Fiore Gigliotti e até, olha, agora vocês vão lembrar, mas do Enzo de Almeida Passos, que tinha vitrola mágica. Que legal, que legal. Obrigada, prefeito. Obrigada mesmo. A honra é nossa de recebê-lo aqui. Bom, prefeito, Vinhedo é uma das cidades mais prósperas da região metropolitana de Campinas, com um IDH invejável. Mas, assim, o que representou a pandemia para Vinhedo? Como é que foi conviver esse período aí que já estamos indo para mais de 1 ano e meio de pandemia? Zezé, foi muito difícil. É uma doença nova que o mundo inteiro não conhece e a nossa população sofreu muito, porque houve no começo aquele pânico geral que perdura até hoje. As pessoas abandonaram praticamente a sua vida normal, rotineira, e todo mundo aqui entrou em pânico. E apesar de nós termos os níveis bons aí, como você falou, de renda per capita, IDH e tal, o Vinhedo está bem, mas com o paciente é igual a todo mundo, né? Ninguém estava preparado para isso. E até hoje ainda estamos sofrendo. Quando nós achávamos que a doença estava indo embora, que foi no final do ano passado, voltou muito pior. Nós perdemos umas 50 vidas no ano passado e esse ano perdemos 150. Então eu diria que a pandemia está agora regredindo, diminuindo, mas ainda a população não está, voltou ao normal e nunca mais será igual, né? Vai ser uma vida nova, né? Agora, bom, prefeito... vai lá. Só mais uma pergunta, Rose. Vinhedo também é conhecida como uma cidade onde as pessoas têm casa e vão para passar o fim de semana. Muita gente que mora em São Paulo, em cidades grandes, costumam passar o final de semana aí em Vinhedo. No que isso contribuiu para melhorar ou piorar a pandemia? Como é que foi lidar com isso? Vinhedo é uma cidade privilegiada até nisso aí, né? Nós temos aqui 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, né? Enquanto São Paulo tem mais de 10.000. Então, a nossa população aqui é uma cidade que vive tranquila, uma cidade arborizada, iluminada, ventilada, é muito bom. Com a pandemia, muita gente que tem casa aqui de final de semana, como você colocou muito bem, essas pessoas vieram trabalhar em home office e ficaram por aqui. Então, aumentou o movimento da cidade, especialmente nos condomínios. E até a gente que diz o seguinte: não volto mais, vou continuar em home office. Então, Vinhedo teve um aumento do comércio, assim, de restaurante, né, de gastronomia, de delivery, né, principalmente de gastronomia. Isso aí aumentou muito a população de Vinhedo, é o que mudou, viu? Então, na verdade, se a gente pensar na questão de receita, a pandemia não prejudicou tanto os cofres públicos na arrecadação em Vinhedo, ou não? Ou isso não é tão representativo, essa questão dos serviços? Não, isso é verdade. Não alterou muito, porque Vinhedo é uma cidade industrializada, né? Nós vivemos aqui da indústria, e as indústrias não pararam. O prejuízo maior foi no comércio de lojas, né? Esse comércio que ficou prejudicado. O de gastronomia não ficou prejudicado. E as indústrias praticamente não pararam. Então, podemos dizer que não houve um problema econômico na cidade. A arrecadação é quase a mesma, praticamente a mesma do ano passado. Agora, prefeito, eu me lembro que o senhor até já pontuou, eu vou voltar um pouquinho na questão da pandemia. O senhor pontuou que, enquanto o ano passado vocês morreram 50 pessoas, esse ano foram 150. Então, foi muito mais, assim, traumático para a cidade o número de mortes neste ano. Mas eu me lembro que, neste ano também, Vinhedo acabou passando, assim, no fio da navalha em relação a vagas de UTI, e até de vocês ficarem buscando medicamentos para intubação, eu acho que foi por volta de maio, junho, não me lembro bem o mês.
Como que foi esse período e se o senhor avalia que a vacinação ela tem sido um aliado no combate à pandemia e também aos gestores, já que o gasto que a pandemia também traz é alto? Aqui nós realmente, você tem toda a razão, isso realmente aconteceu. Nós temos uma Santa Casa e a UPA que tinha os respiradores e 18 vagas na UTI, mais 5 salas de cirurgia com respiradores. Então nós suspendemos as cirurgias eletivas e reservamos esse espaço para, se necessário, colocar os pacientes com a Covid. Mas não foi necessário praticamente usar o centro cirúrgico para isso e também nem chegamos a fazer hospital de campanha. Nós conseguimos contornar com as vagas que nós dispomos. Então, apesar de faltar os insumos, os medicamentos, né, principalmente os curarizantes, isso realmente chegou a faltar, mas conseguimos contornar sem hospital de campanha e podemos dizer que essa pandemia praticamente agora vai passar, porque já vacinamos 95% da população adulta com a primeira dose. Bom, prefeito... sim, desculpe, vacinação. Você falou da vacina, a vacina é a salvação, a vacina é que está salvando, resolvendo. Nós temos agora a população voltando aos bares, ao comércio, e até aglomerando, né, sem muito protocolo. E com isso tivemos, essa semana, um aumento de vagas na nossa UTI. Estamos também preocupados com a variante Delta, que está aconteceu em alguns países, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Mas aqui na RMC, nós enviamos os exames lá para o Instituto Adolfo Lutz, e praticamente na RMC tivemos poucos casos. Aqui em Vinhedo, foram só 2. Prefeito, a gente falou com o prefeito de Indaiatuba, com o prefeito de Aguariúna, e eles falaram que nos municípios deles houve um incremento de TBI durante esse período. Muita gente comprando propriedades. Isso aconteceu aí em Vinhedo também? Vinhedo também, aconteceu. O valor aqui dos imóveis, que já eram altos, ficou mais alto ainda, e o cartório superlotado de gente fazendo escritura. Realmente aconteceu isso aí. Rose? Peraí, só que eu desliguei meu microfone. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política, né? Aí em Vinhedo nós temos uma situação em que o senhor está há 8 meses no governo e o senhor rompeu, ou pelo menos o vice-prefeito rompeu logo depois de 2 meses que vocês tinham assumido aí a prefeitura. O que de fato aconteceu? Esse rompimento era necessário? E como que o senhor está... Né? Quem que prejudica, quem beneficia? Porque muita gente votou no senhor, mas também votou no vice-prefeito, né? Que pé que está essa história? Eu quero dizer que isso aí aconteceu porque o nosso vice-prefeito, ele era um vereador bastante atuante, combativo, e denunciou muito o governo anterior. É o Edson PC, né? O vice, né? Só para poder pôr o nome dele. Uhum. É isso mesmo, Então ele conseguiu popularidade atacando, denunciando, né, o governo passado. E nós ganhamos a eleição também, mostrando esses problemas, o que precisava ser feito, e sempre aquela vontade de trocar as pessoas, trocar o governo, fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. E quando nós assumimos, nós ganhamos com 51% dos votos, eram 6 candidatos. São 13 vereadores, nós elegemos 6. Então, quando nós assumimos, eu entendi que para que haja governabilidade, eu precisaria conversar com todo mundo para a gente poder fazer um governo agora de união. Acabou a campanha, vamos aproveitar as pessoas boas que estão no governo, vamos conversar com todos os vereadores, e com esse espírito eu comecei, e o meu vice, por ser um jovem, ele tem 30 e poucos anos, combativo, ele queria no primeiro dia trocar praticamente todos os cargos, romper os contratos, e muitos contratos estavam indo bem,
as empresas estavam atendendo a contento, tinha pesquisa mostrando que, por exemplo, a Litoceira, que é a empresa que é a maior prestadora de serviço do município, tinha uma aceitação de 98%, não tinha nem como romper aquele contrato. Então eu disse, olha, na medida do possível, nós vamos melhorando, nós estamos agora para governar, para fazer melhor. E de 17 secretarias, eu troquei 16. Os diretores, praticamente trocamos todos. Agora, aqueles funcionários concursados, não dá para você trocar. E quando o secretário assume a pasta, ele diz, olha, você tirou a gratificação de um concursado, eu preciso dele lá, para ele produzir mais, você tem que dar gratificação de novo, né, para ele. E se é bom, o secretário está solicitando isso, eu digo, olha, eu quero resultado, vamos fazer um bom governo, vamos aproveitar tudo que Vinhedo tem de bom. Então é com esse espírito que nós estamos governando. E o vice não concordou, ele rompeu comigo, falou, não concordo, tem que trocar tudo, trocar todos. Meu amigo, não é possível, espera, com o tempo a gente vai trocando à medida do possível. Eu não briguei com ele, não tenho nada contra ele, ele é um jovem, eu já sou um idoso, tenho uma experiência de vida muito grande, eu sou médico desde 1973, sou formado na Unicamp, vim para Vinhedo, trabalho em Vinhedo, tem mais de 20 mil cirurgias, mais de 7 mil partos, então como médico eu tenho uma grande experiência e conheço a cidade. Quando eu cheguei a Vinhedo tinha 12 mil habitantes, hoje nós temos 83 mil. E o meu vice, ele ainda é um jovem, 30 e poucos anos, começando a vida. Eu acho que o jovem é mais combativo, isso é próprio da idade. E eu estou aqui mais maduro, tentando dar um equilíbrio, dar governabilidade à cidade. Isso que é a minha explicação aí, viu? Tem uma outra... Pode ir, Zezé. No que essa relação conturbada assim, prejudicou a sua administração ou não houve nenhum prejuízo na avaliação do senhor? Olha, na minha avaliação não houve prejuízo, porque as colocações que são feitas contra mim não procedem, e nem são contra mim pessoalmente, porque ninguém tem nada que falar mal de mim, né? A vida que eu tive aqui dentro foi uma vida de atendimento, dia e noite, dei a minha vida por essa cidade, então é difícil falar mal de mim aqui. Falar mal do governo, um governo que está começando numa época de pandemia, com mais quase que a metade dos colaboradores afastados por causa da pandemia. Aqui nós tivemos um TAC, que quem tinha mais de 60 ou comorbidades tinha que ficar em casa. Então, um cidadão, por exemplo, de 40, 50 anos, tem uma hipertensão, toma lá uma losartana, a pressão está normal. Não, mas não pode trabalhar porque tem um TAC, ele tem comorbidade. Então, nós governamos com o pessoal reduzido, época de pandemia, pessoal da saúde fazendo vacina em hora extra, trabalhando domingo, feriado. Então, o pessoal aqui do governo são os heróis que a população está percebendo e, infelizmente, algum vereador, o próprio vice, um dia fizemos 750 vacinas bem feitas. Uma que deu errado, pronto, essa que vira notícia, essa que vai espalhar, essa que vai comentar. E eu acho que é uma colocação infeliz que o povo está percebendo. Tivemos problemas de agendamento de vacinas no início, porque todo mundo queria ser vacinado, e aí abre aqui a agenda, o sistema congestiona e dá, lógico, dá tumulto, dá complicações, mas nós fomos contornando. Toda quinta-feira, às 18 horas, eu faço aqui uma live explicando, prestando contas e interagindo com a população. Eu sou bem recebido onde eu vou, sou elogiado, mas eu estou tranquilo, estou achando que o nosso governo será um bom governo aqui para Vinhedo. Eu não tenho tempo para ficar aqui na rede social, e é por ali que esses jovens mais combativos se manifestam, e há muito fake news hoje no mundo, eu acho, né? Principalmente no governo, a nível de governo federal, todo lado tem os fake news, mas eu não tenho tempo, e eu não sou nem dessa época, né, eu sou de uma época lá do Enzo Almeida Passos, né, que tinha a vitrola mágica, e agora tem tudo essa tecnologia que eu não consigo acompanhar, né, não tenho nem tempo, nem habilidade para isso, mas eu não me ofendo, eu estou feliz, estou contente. O secretariado que nós escolhemos foi um governo muito técnico, sabe, não é um governo político. Nem eu sou político, estou aqui como prefeito, mas não vou fazer carreira política, nem tenho tempo para isso.
Mas o meu secretariado é muito técnico, estou muito contente em todas as áreas, são excelentes. Estamos fazendo um trabalho que eu acredito o ano que vem já vai começar a aparecer um resultado muito positivo. Rose, você está... Eu já vi. Uma questão que tem sido pontuada no meio político aí de Vinhedo, o senhor acabou de falar de secretariado, né, do senhor, é a contratação do seu filho como controlador geral e até uma denúncia de nepotismo. Como que o senhor vê essa contratação? O senhor acha que isso fere? Porque o controlador geral é que fiscaliza, né? Essa relação de pai e filho não estaria contaminada, ele teria isenção para poder fazer essa fiscalização? Como que é nepotismo para o senhor, não é? Qual que é a avaliação legal e moral que o senhor faz em relação a essa contratação? Isso, então eu vou começar falando da moral. Uhum. Quando eu comecei a campanha, o meu filho, que é advogado, ele acompanhou e eu tenho 4 filhos, ele é o mais velho, e eu falei, meu filho, você vai cuidar do meu CPF, não pode haver corrupção, os meus bens estão todos no meu nome, não é, o político transfere as coisas e tal, eu não, está tudo no meu nome, porque eu não vou fazer nada errado, não tenho esse temor. Mas o meu filho falou, vou cuidar do CPF. A Controladoria Geral é um cargo de confiança do prefeito, e por ser meu filho, eu confio nele, acredito nele. Então, ele está aí para cuidar do meu CPF, está na Controladoria Geral do município. Agora, houve aqui um desentendimento, né, que é o seguinte, o controlador interno tem que ser contador. Então, nós temos o controlador interno, que é contador, e, por coincidência, chama Eduardo. Então, o Eduardo, controlador interno, é contador. E o meu vice, desinformado, moveu uma ação dizendo que o meu filho não era contador, que ele tinha que ser contador e é advogado. Então, foi uma coisa muito equivocada, que eu acho que isso aí vai dar em nada, e o povo há de entender que isso aí não é nepotismo, é apenas um cuidado que eu quero ter com o meu CPF. Meu filho está aí por isso, por me ajudar a evitar atos de corrupção. Bom, prefeito, em termos de administração, assim, a maior parte dos prefeitos nos disse que esses tempos aqui, desde que assumiram os governos, tem sido para tratar com a pandemia e pouco se conseguiu fazer em outras áreas. Como é que foi aí em Vinhedo? Como é que o senhor está administrando? O que o senhor está dando prioridade além da pandemia? Zezé, quando eu assumi, a expectativa foi muito grande por eu ser médico e conhecido como tal. Então o pessoal esperava que eu fosse chegar de imediato resolver o problema da saúde como um todo. Mas, lógico, nós ficamos focados na pandemia. Como eu disse, suspendemos as cirurgias eletivas, para, no caso de necessidade, usar os respiradores do centro cirúrgico. Mas não foi possível, então, fazer as cirurgias eletivas. Tem fila para consulta, fila para cirurgia, e eu realmente estou frustrado nessa questão de saúde, que eu queria fazer mais, mostrar mais, que é a minha vontade, é meu desejo, é o que a população espera. Mas nós caminhamos em todas as partes, em todas as áreas. Então, posso dizer o seguinte, tem coisas que nós fizemos que ainda não dá para mostrar. Por exemplo, pregão eletrônico. Aqui em Vinhedo, era tudo carta-convite, era uma coisa meio confusa, né? Mas não, conseguimos implantar pregão eletrônico. Por falar em eletrônico, também prontuário eletrônico. Só tem uma unidade de saúde que ainda não colocamos o prontuário eletrônico, porque aqui as unidades básicas de saúde, as escolas, todas precisando de uma reforma, chovendo dentro, tudo muito difícil. Então tem um lugar que nós vamos reformar o prédio para depois colocar lá o prontuário eletrônico. Mas também fizemos uma limpeza geral da cidade. Tem um programa que chama Vinhedo de Cara Limpa. A cidade está limpa, quem passou aqui viu que a cidade está limpa, está bem cuidada nesse aspecto, né, de limpar a cidade. Tudo. Agora,
Fizemos também iluminação da cidade. Estamos trocando e colocando lâmpadas de LED. A cidade já está iluminada. Tá bem melhor, né? Reformamos quadras esportivas. Já reformamos, já vamos colocar agora as crianças estudando. Na nossa campanha, nós defendemos a escola em tempo integral, que aqui em Vinhedo nós não temos, e estamos preparando para que a gente consiga, né, fazer escola em tempo integral. Também fizemos aqui uma lei de incentivo fiscal para as indústrias, e com isso já conseguimos trazer mais indústrias para Vinhedo. Indústrias já estavam vindo, agora já estão começando em Vinhedo, indústrias que estão ampliando também em Vinhedo. Então é um programa de incentivo fiscal. Desassoreamos, em parte, represa, tinha a caixa de areia toda detonada, fomos lá, retiramos a areia, né, começando um desassoreamento, que nós temos uma crise hídrica aqui no município, e estamos atentos a isso. Bom, enfim, tem muita coisa que já fizemos, viu, Zezé? Prefeito, em cima dessa questão da crise hídrica, que eu gostaria de perguntar, vai fazer uma pergunta para o senhor. O senhor disse que Vinhedo é uma cidade muito industrializada, e eu quero saber qual que é a parte dessa crise hídrica que pode impedir, prejudicar essas empresas. Elas necessitam muito de água, ou a crise hídrica em Vinhedo ela está mais relacionada à população, ou também pega a indústria? E quais são as saídas que o senhor está estudando para não prejudicar tanto a população quanto a indústria, a economia? As nossas indústrias, elas não requerem assim, uso de muita água, né? Lá tem poço artesiano, semi-artesiano, e com isso elas se viram, né? Sobrevivem. Não, o problema é para o abastecimento da população. E nós já antevemos essa crise, que parece que é quase dos últimos 100 anos, a maior seca. As nossas represas já estão assoreadas, estão reservando pouco, e com isso nós já prevemos uma crise tão grande que dissemos, olha, aquelas pessoas menos favorecidas, que não tem uma caixa de reserva, que depende exclusivamente da água da rua, de repente falta água e não tem nenhuma caixa. Fizemos um programa aqui para doar mais de 500 caixas para essas famílias. Nós estamos agora elaborando um plano diretor, e a nossa vontade é com que Vinhedo tenha condições de proteger as nascentes, reflorestar áreas que estão, né, desmatadas, para a gente poder produzir mais água aqui no município, de tal forma que o município seja autossustentável, né, em produção de água. Isso aí também acreditamos que não seja possível no futuro, e estamos já com programas de buscar água no Atibaia. Tem também um reservatório sendo construído em Amparo, outro em Pedreira. Uhum. Nós estamos aqui na bacia do PCJ, juntos e procurando uma forma de produzir água aqui, e já também imaginando ter que buscar, talvez em Atibaia, passando por Valinhos, e abastecer aqui Vinhedo. Então, também temos uns 4 lugares para fazer represas. Já tem projeto aqui, um prefeito, uma época que ele conseguiu até licenciamento para fazer uma represa, mas não conseguiu concretizar o projeto. O senhor está falando do Milton Serafim? Não, foi o Calu Donato. O Calu Donato, tá. O Calu Donato. E quanto que custaria para poder construir essas 4 represas? O senhor teria dinheiro para isso? Não. Não. E quanto seria, mais ou menos, para construir as 4? Não, hoje não tem dinheiro, mas a gente ouve dizer que no FEIDRO tem dinheiro, que falta projeto. Eu não sei, eu posso ser ingênuo, mas eu acredito que o vinhedense vai ajudar, as empresas vão ajudar. Acredito, estou aqui preocupado com a eleição do ano que vem, porque eu sou de um partido, eu sou do PTB, é um partido que encolheu, né, praticamente não tem nem deputado, o presidente lá está preso, o deputado estadual, que era o meu contato, que é o Campos Machado, foi para o Avante. Então eu estou aqui meio que órfão assim, de partido, né, imaginando quem que vai nos ajudar aqui em Vinhedo, porque nós temos problemas sérios aqui em Vinhedo. Por exemplo, a duplicação da Miguel Melhado. Tem mortes ali, na saída aqui da cidade para Viracopos. E com a duplicação que está em licitação, que são 4 quilômetros só da Miguel Melhado, lá junto ao aeroporto de Viracopos, essa duplicação deveria chegar até Vinhedo. Então aqui em Vinhedo nós temos um parque industrial
gigante. Aqui nós temos a Unilever, tem o Data Center, tem Belenos, tem White Martins, Avery Dennison, Karcher, tem inúmeras indústrias. E o acesso é um só no distrito industrial. Então, imagina um distrito desse. Então Miguel Melhado, são só 3 quilômetros, aqueles 3 quilômetros que conectam com Viracopos? 4 quilômetros. Olha só, eu achei que fosse inteira, justamente para dar uma opção. Não, a duplicação é 4 quilômetros só, junto aí de Viracopos. Só a parte de Campinas. Tá. Só Campinas. Porque a Magalhães Teixeira cruza a Anhanguera e chega até a Bandeirantes. Então, a Magalhães Teixeira vai continuar até Miguel Melhado e dali até Viracopos. Então, são só 4 quilômetros junto a Viracopos. Tá. E aqui na nossa entrada, nós temos o distrito, o segundo acesso do distrito, já chegou na Miguel Melhado, mas não pode ligar. Nós tínhamos um projeto que a Prefeitura de Vinhedo ia bancar, já tinha os recursos, já tinha até a licitação, e o Estado não autorizou, o DR não autorizou. E nós lutando várias vezes, indo a Campinas, indo a São Paulo, até que um dia o superintendente já disse: olha, a estrada é nossa, nós vamos resolver esse problema. Prefeito, guarde o seu dinheiro aí para outra coisa, nós vamos fazer, então, essa duplicação aqui em Vinhedo, que é basicamente, são duas alças que se faria. Uma no bairro Santa Cândida e outro na João Edueta, ligando a Capela, né, ao Miguel Melhado, duplicado assim, nesse lugar onde acontecem as mortes. Tá. Tem que arranjar quem brigue por Vinhedo, porque de fato isso daí são os deputados. Incrível isso, né, prefeito? São os deputados e também o governador e o presidente, né? Mas eles que têm que fazer gestões ali e ir para cima, né? E para cima, só bem. Porque senão a coisa não anda. Mas, prefeito, Vinhedo... nós temos apoio aqui de alguns deputados, viu? Nós vamos a São Paulo com eles e temos aqui o Gilberto Nascimento, por exemplo, um deputado federal do PSC, que foi conosco lá, falou com o governador, com o vice-governador. Tem o deputado Dirceu Dalben, também falou conosco sobre o trevo lá da Santa Cândida, e tem vários deputados ajudando. Que ótimo, é necessário isso. Prefeito, Vinhedo não decretou racionamento de água, né? Ainda não. Valinhos. Valinhos decretou anteontem. Nós não decretamos ainda, mas estamos aqui pensando numa possibilidade até de comprar água de fora e trazer, viu? Entendeu? Para que não haja desabastecimento. E aí vocês comprariam de quem? Da Sabesp, Sanasa? De onde tiver. Diz que Mojimirim vende água, Campinas, tem umas fontes aí que vendem. De onde vier. Né? Entendi. Mas é uma situação, digamos assim, que nunca aconteceu. E pelo que o pessoal que trabalha aqui na Sanebab, que é uma autarquia, eles me dizem: olha, prefeito, já vimos a represa pior nessa época que nós estamos, porque, se Deus quiser, o mês que vem já começa a chover, né? Então a esperança do senhor é que comece a chover e não precise gastar para trazer água para a população, né? Isso, é isso mesmo. Tá certo. Tá bom? Ok, bom. Prefeito, Rose... Não, estou encerrando a entrevista, tudo bem? Pode encerrar. Bom, prefeito Dario Pacheco, muito obrigada pela entrevista, e a gente deseja toda sorte aí a Vinhedo. Um bom dia para o senhor. Olha, bom dia, Zezé, bom dia, Rose, muito obrigado. Como disse inicialmente, eu fico muito honrado, dá vontade de ligar para minha mãe, que está lá em Frutal, onde eu nasci, 93 anos, falar: mamãe, falei na Band. A gente ouvia Enzo de Almeida Passos, Vitrola Mágica, depois o Ribeiro, depois o Giliotti, né? E tem muitos outros. Agora vocês aí estão no lugar dele. Muito obrigado, então. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Sempre que puder, me chamem, que eu quero falar, eu quero explicar, viu? Tá certo, obrigada. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor.